Dando início, continuidade ao nosso trabalho sobre a questão da maçonaria versus CCB, é importante que você que está no processo de libertação não se deixe impressionar por estudiosos bíblicos, não se deixe impressionar por templos bonitos, não se deixe impressionar por roupas, não se deixe impressionar por falsa humildade, principalmente cara de bonzinho. Se tem um povo falso, é o povo maquiado de crente. É aquela pessoa que está maquiado com a cara de crente. Você bate olhando na pessoa, esse é crente. Então, essas são as piores pessoas para você confiar. Pessoa de confiança, você vai adquirindo na convivência. Não quando você bate olhando numa pessoa que você nunca viu, mas se veste igual a você. Não se deixe enganar. Se você deixou se enganar, comece a se libertar. Tá? E eu me comprometo com vocês fazer uma oração no último episódio, além de dar os 2 materiais que eu fiquei de dar. Eu poderia estender mais esse seriado, sabe, gente? Mas eu estou pensando aqui de dar uma simplificada. Tentar ser objetivo aqui, falando com vocês sobre irmandade e ir para os finalmente, sabe? Para tentar terminar essa semana, pelo menos com o que é mais importante. O maior engano que nós temos, que nós sofremos, é a Igreja Templária, que é o sistema católico que teve a reforma protestante com Lutero e João Calvino, que também criaram templos e doutrinas. E não tem como escapar. Ia ser hoje, mas vai ser amanhã, porque hoje eu preciso falar sobre irmandade, para vocês entenderem o que é irmandade. E quem somos nós na CCB. E qual o papel da maçonaria. Muito mais que ficar delatando aquele cara ancião. Aquele ancião é um maçom. Não. Isso não vai resolver nada. Isso, gente... Esse canal aqui é para libertação do templo, tá, gente? É para libertação da doença, da histeria e da hipnose templária. Quando a pessoa está na congregação, ele sofre um processo de hipnose. Você pode conversar com ele, você pode mostrar tudo para ele. Ele continua olhando para o alto. Você vai, não, aqui é Jesus que montou essa igreja, como teve vários comentários que eu te retirei aqui, ofensivos. Se na congregação tem bandido, pedófilo, assaltante, aí pega e coloca os maçons, né? Como se os maçons fossem a pior tipo de pessoa. Foram demonizados pelo sistema templário covardemente. Usaram a maçonaria para construir templos e depois descartaram, chamando filhos do diabo. E pertencendo a alguns ainda lá. É umas atitudes sórdidas do sistema templário em geral, tá? Não é só a congregação. A congregação é só um filhotinho da presbiteriana. Muito mal, uma dissidência muito mal interpretada, por sinal. A congregação é pior do que a presbiteriana fundada por João Calvino. E amanhã nós vamos falar sobre João Calvino, para você entender melhor. Tá, irmandade. Irmandade, o que é irmandade? Irmandade é um grupo de irmãos e irmãs que são irmãos, são irmãs. Irmandade não julga o irmão ou a irmã pela opção sexual. Irmandade não tem sexo. Irmandade é o resultado da força de um grupo de pessoas. Sempre como o seriado está relacionado à maçonaria, é claro que a gente vai citar o exemplo da maçonaria que a congregação tentou plagiar de uma maneira estúpida. Então, irmandade, gente, é um ministério do povo, aonde o povo é irmãos. Qual a diferença de irmandade e de sistema religioso? Sistema religioso templário, que é o que muitos estão surfando na carona da reforma, pregando uma reforma institucional, dizendo que essa igreja não entende da Bíblia, então vamos estudar a Bíblia, porque a gente agora vai entender a Bíblia. Depois desses que vocês estão vendo hoje, os seus netos também vão discordar dos de hoje.
Mas são, na realidade, o que acontece, gente, desde Lutero, bom, desde a Igreja Católica, claro, mas com a vinda de Lutero e João Calvino, o que acontece é troca de placa, troca de ministério, troca de chefia. Aí troca-se alguma doutrina e aí vem os escolhidos dos escolhidos. Então na congregação tem o povo escolhido, só que eles ficaram para trás. Agora Deus vai pegar desses escolhidos os mais escolhidos, ou seja, como dizem vários, né? Eu presenciei. Dentro desse povo tem o meu povo. Então já criou-se os escolhidos dentro dos escolhidos. Quer dizer, a congregação é um povo escolhido e os escolhidos vão para a dissidência porque eles entenderam melhor. Mas é o quê? Reforma institucional clerical. Deixa de ter o comando e a chefia do Brás para ter o comando e a chefia daquele que idealizou a dissidência. Todo fundador de dissidência é o presidente de ancião, vocês já perceberam? Franciscon tinha um outro trabalho, né, que é o de trazer, né, trazer alguns conhecimentos. Mas na realidade, gente, não precisaria. Poderia fazer uma reforma, tanto é que a igreja presbiteriana, tem igreja presbiteriana independente, brasileira, renovada. Tem outras denominações que aceitam a maçonaria publicamente. Parece que em 2006 que a presbiteriana passou a não admitir mais a maçonaria. E quem estava ficava, né, tinha que sair, e quem não tinha entrado não podia entrar mais. Então era assim. Até 2006 a igreja presbiteriana estava cheia de maçons. Participando da igreja, não estava cometendo nenhum crime. O problema é que vocês falam da maçonaria, ainda que seja ou que não seja, mas na hora de pegar o dinheiro, vocês vão lá e pegam. É esse que é o problema. Se for para construir uma igreja de 20 milhões com dinheiro de um maçom, ou de uma loja maçônica, vocês pegam. E lá no tempo vocês falam que é o quê? Do diabo. Para quê? Para colocar nós como trouxa. Nós somos trouxandade e não irmandade. Porque é o seguinte, ó. No sistema templário, o que existe é pastor e ovelha. Pode ver. Pastor e ovelha. Então tem as ovelhas, tem o pastor e tem o sumo pastor que é Jesus. Claro. Jesus tratou a gente de amigos e de irmãos. Então para Jesus havia uma irmandade. Jesus nunca ordenou ancião. Jesus nunca ordenou diácono. Jesus nunca montou o templo. Olha que ele era marceneiro, hein? É carpinteiro. Ele podia montar um púlpito. Ele poderia fazer uma igrejinha lá. Pô, até hoje a gente, né? Quem não ia querer ir numa igrejinha onde Jesus pregou? Não. Vocês não deixaram rastro, vestígio nenhum de Jesus para a gente ver, né? Para que a gente pudesse ver Jesus não pelas evidências arqueológicas, mas que a gente pudesse ver Jesus aonde? No templo, nos vitrais da Igreja Católica com os desenhos, já que o povo era analfabeto, e na boca do pastor, do bispo da igreja. Aí vocês trocam, um é pastor, outro ancião, bispo, reverendo, missionário, mas é tudo uma pataquada só. É tudo a mesma coisa. Quem fundou? Aquele que Deus revelou um ponto. Deus revelou para aquele irmão que o batismo está errado. Revelou para aquele ali que aquele ali está errado. Revelou aqui toda a verdade, que Jesus esqueceu de falar um negócio, então revelou aqui. Outro caiu do cavalo, outro subiu no cavalo. E assim vai indo, sabe? E vai mudando as placas, vai mudando a doutrina, vai mudando o ministério, e as ovelhas, né, só vai redistribuindo as ovelhas. Nosso papel não é de irmandade, porque a irmandade, como eu estava dizendo, é um rótulo da união de irmãos e irmãs. Então, nesse grupo de irmãos e irmãs, ninguém chefia ninguém. Tem alguns irmãos e irmãs, às vezes têm uma experiência de vida melhor, ele dá um conselho, e nem sempre ele é ouvido, e continua sendo irmão. Entre irmãos não existe ex-irmão. Entre irmãos não existe irmão. Estou falando no conceito fraternal de Cristo, cristocêntrico. Entre irmãos, e estou fazendo um paralelo com a irmandade da maçonaria também. Vou pegar na maçonaria. Temos 50 irmãos numa loja. Tem um irmão ali que está precisando de um emprego, os irmãos maçons, eles vão lá e indicam o emprego, não dá uma cesta básica. Ou eles dão um dinheiro para a pessoa passar um mês, mas não passar comendo uma cestinha básica, sabe? Com aquela cestinha básica chucra. Não, aí não pode dar dinheiro. A congregação assim, você não pode dar dinheiro, tem que dar cesta básica, tem que dar comida, porque acha que o cara é canalha e vai usar o dinheiro para comprar pinga. Mas para ancião a coleta é dada em dinheiro, não sei se vocês sabem disso. Já foi visto ancião comprando bebida alcoólica com dinheiro de coleta.
Isso é irmandade? Irmandade existe entre os anciãos, que é a ancianaria. Nós não somos uma irmandade. Nós não estamos unidos no povo para decidir o que vai acontecer na igreja. Se o povo fosse uma irmandade, não haveria nepotismo na igreja. Por quê? O povo teria representação jurídica através de advogado, constituído, para a irmandade. E não para o termo. Na congregação tem o corpo jurídico só para defender a instituição. Mas e o povo? Não. Na maçonaria, se tiver um advogado, ele representa a loja diante de uma situação jurídica, mas ele também ajuda um irmão que está precisando. O médico da congregação é um médico institucional. Ele ajuda o ancião, ele ajuda a pegar médicos, captando médicos para trabalhar de graça dentro da igreja. É tudo pró-instituição e ancianaria. Pode ver que na reunião do Brás, todo ano, sempre antes da pandemia, juntava-se um monte de médicos, pedicure, manicure, dentistas. Para quem? Para o povo? Não, só para ancião. Então esses que trabalham para a congregação voluntário, achando que são irmandade, na realidade eles estão fazendo pela fé como se a Deus estivessem fazendo. Mas na realidade eles estão sendo explorados. Deus não precisa que faça a unha de Deus, cara. Deus não precisa que corte a unha dele. Deus não precisa trocar os dentes. Imagino que Deus não tem cárie, né? Deus não precisa dar óculos novo, lente nova. Né? Deus não precisa ir lá na região do Brás, com o Largo Concórdia, em reunião do Brás, e fazer compras. Deus não precisa de dinheiro de passagem de avião. Vocês não estão fazendo para Deus, vocês estão fazendo para o ancião. Mas quem impôs isso? A ancianaria, que é uma irmandade ministerial. E a irmandade popular, que seria outro tipo de irmandade no sistema templário, irmandade ministerial, tudo bem, são unidos no ministério, é até bom. Mas e o povo? No sistema templário da congregação, a irmandade não tem direito a nada dentro da congregação. E sabe o que é pior, gente? Foi injetado veneno no povo, um veneno onde a irmandade não age como irmãos. Por quê? O que se busca na congregação é sempre a glória, o poder, a fama e a honra, o orgulho, a vaidade. É um lugar extremamente tóxico. A congregação é uma máquina de tirar valores. Tem pessoas que entram com elevados valores, ele passa um tempo na congregação, os valores dele regridem. Ele começa a ser orgulhoso. E aí o que acontece? A questão não é ser irmão ou irmã na congregação, a questão é ter liberdade na congregação. Irmãos levando irmãos para o sinédrio templário, para serem julgados. Vou te entregar para o ministério. Na hora que precisa fazer, as mulheres querem tocar, vai um gato pingado, vai um grupinho de irmãs, sem apoio nenhum, irmão aqui, irmão ali. Eu mesmo já fiz, o André já fez, outros já fizeram, abaixo assinado para as irmãs tocar. Qual foi a adesão? Não deu 1000 pessoas. Quer dizer, o povo não é unido. Quando se trata de dar a cara pelos irmãos, o povo se esconde. Por quê? O povo não quer perder a liberdade, porque idolatra o ancião. Quem tem medo? Ah, não tenho medo do ancião. Você tem medo, sim. Você tem medo. Se você não tivesse medo, você botava a tua cara aqui e falava, eu não concordo de falar que todo mundo que não é da congregação é filho do diabo. Essa doutrina é escrita. Sabe que a tua mãe, teu pai, teu filho que não é da congregação é filho do diabo? Você vai conseguir ser feliz no reino dos céus, vendo teus parentes pegando fogo eternamente, dentro dessa visão louca do cristianismo? Então na congregação não tem irmandade. O povo não luta pelo povo. Raras exceções, várias panelinhas, alguma panelinha, alguma amizade, tudo bem. Mas se houvesse irmandade na congregação, não precisaria da obra da piedade. Justamente por não ter irmandade que precisa de diácono. Porque quem faz essa famigerada obra da piedade, de piedade não tem nada. Como um me retrucou, aqui não pega a roupa rasgada. Não pega na hora de distribuir, mas chega a roupa rasgada na congregação, chega. Por quê? Porque tem as costureiras. Se tem costureira, a roupa chegou rasgada. Eu pergunto, você daria uma roupa rasgada para Jesus? Se você visse Jesus andando na rua, no tempo de Jesus,
tivesse lá com os vestidos, né? Jesus não usava terno, né? Seus vestidos destruídos, você daria uma roupa velha para Jesus? Você daria uma roupa usada para tua esposa? Você daria uma roupa usada para o teu filho? Não? Então é porque para Jesus você daria. Não, mas não estou dando para Jesus, estou dando para o irmão. Não, quando a um desses fizesse, a mim fizesse. Esse é o conceito de irmandade. Olha que já havia maçonaria no tempo de Cristo, e Cristo nunca pregou contra a maçonaria, hein? Olha como vocês são. E disse ainda, aquele que der um copo d'água a um desses pequenininhos, não fica sem o seu galardão. Vocês podem falar o que vocês quiserem da maçonaria, e dos espíritas, que não é só a maçonaria, os espíritas também. Nós temos muito ancião mestre espírita, temos ancião médium. Nós estamos falando que podemos até entrar em outros seriados e falar mais sobre isso. A questão é que vocês não têm gratidão e apoio entre os irmãos, vocês não têm. Então vocês dão dinheiro para a instituição tem um ancião soberano que levanta para diaconato, para o ministério de diácono, parentes, amigos e pessoas que ele gosta, que falam bem para ele. 20, 30% fica para os pobres, 70% vai para onde agora? E sempre foi para as construções de templo. Será que a congregação tem um ministério formado por pessoas que acreditam que o céu é aqui na terra? Será que nós temos ancião testemunho de Jeová em conluio com a congregação? Que os testemunhos de Jeová, seguindo o Velho Testamento, afirmam e provam no Velho Testamento que o reino dos céus vai ser aqui na terra renovada. Um novo céu, uma nova terra renovada, como está no livro de Isaías mesmo. Então, o que eu pergunto para vocês, de fato, vocês são uma irmandade? Ou vocês só têm um rótulo? Não, vocês só têm um rótulo. Vocês terceirizaram a caridade. E Jesus ensinou, se você não ama quem você vê, como você vai amar quem não vê? A congregação, infelizmente, vocês estão debaixo do sistema sacerdotal, denominacional, fiéis com exclusividade, fidelidade e exclusividade denominacional. E o que é pior, vocês não são uma irmandade. Quando o irmão mais idoso para de congregar, que ele não tem utilidade para a congregação, a irmandade não vai visitá-lo por valor, mas quando é um rico, vocês vão. Quantas pessoas desprezadas, largadas, quantos que eu já vi aqui nesse canal, desde o primeiro canal que vocês derrubaram sem querer, né? Derrubaram o canal. Quantos depoimentos tinham lá de pessoas que quando parou de congregar, que ficou doente, passou uma situação, ninguém veio visitar. Isso é irmandade? Irmandade é quem pertence a uma mesma placa? Não. Vamos voltar para a maçonaria. Na maçonaria você tem uma associação de estudos de várias linhas e cada um tem a sua religião. Inclusive, você é obrigado a acreditar em Deus. Você tem que afirmar, eu acredito em Deus, sim. Não importa a igreja que você vai. Justamente por ser o quê? Uma associação filosófica. E que a congregação e todas as igrejas gostam. Ah, mas adora o diabo, então. Adora o diabo, né? Vocês falam isso. Mas na hora de pegar dinheiro, vocês pegam. Na hora de ir num dentista, se ele for maçom, não tem problema, né? Quer dizer, vocês não dão valor para as pessoas. Vocês valorizam as pessoas pela consciência e fé da pessoa, e não pelo que a pessoa é. Se a pessoa é um ateu e é uma pessoa boa, para vocês ele não vale nada. E se o cara é cristão, Hitler, por exemplo, era cristão. Se o cara é cristão e é um canalha, para vocês não tem problema. Vocês são assim. Vocês não são irmandade. Vocês não são irmandade, nem aqui, nem no inferno. Vocês são o quê? Ovelhas de lobos. Vocês pensam que vocês estão na mão de pastores, mas vocês estão na mão de lobos. Os lobos são assim. Eles trocam, não é que eles trocam de rosto, eles trocam de placa. Ó, nossa igreja aqui não é o homem que fala, não tem dízimo, não tem isso, nossa igreja é a certa. Depois que o povo começa a entrar, ele começa a ser massacrado. Como Lutero fez, como João Calvino fez, como muitas igrejas denominacionais pisotearam. Só Lutero matou numa tacada só, contra os anabatistas, 100 mil mortes.
Numa tacada. Por quê? Porque não concordou. E isso que ele condenava os abusos da Igreja Católica, né? Condenava, montou o Ministério Luterano e quem se levantou contra matou. João Calvino a mesma coisa. Quando foi ser governante de Genebra, massacrou quem discordava. Vocês só falam que ele é o pai do calvinismo, né? Para dizer que são literários, de teologia, mas vocês não falam quantas pessoas eles mataram, né? Vocês não falam. Então, no sistema templário não existe uma irmandade, lembre-se disso. No sistema irmandade existe, no sistema templário existe pastor e ovelha, chefe e súdito, reino, onde uns governam, outros obedecem e pagam imposto, que é a coleta. Não fala imposto, fala coleta. Não fala que pede dinheiro, fala que Deus é que pede. Na congregação é pior, porque já não é o homem que pede, é o próprio Deus que pede. Então, quer dizer, o cara dá o dinheiro não foi porque o cara pediu, o homem pediu. É Deus que pediu. Então, quem te deve é Deus e não a igreja. Por isso que a igreja não perdoa e Deus perdoa. O ministério não perdoa. Se Deus perdoa, o ministério não perdoa. Por quê? Porque a tua relação com Deus não tem nada a ver com a congregação. Então, vocês não são irmãos de Cristo. Vocês são irmãos do ancião. Só que para eles, vocês não são nada. Para vocês, eles são homens de Deus. E vocês, para eles, são coleteiros. Não são irmãos. Por quê? Porque eles fazem as coisas escondidas de vocês. Você não tem vergonha de dizer que você é da cara irmandade? Cara irmandade? Não. É irmandade barata. Sistema barato. Vocês não são caros. Se vocês fossem caros, irmãos, vocês não seriam tratados dessa forma. Vocês participariam das decisões do dinheiro que vocês deram. E é dinheiro aqui o assunto, porque a congregação não subsiste de pé só com amor. O sistema templário precisa de dinheiro. Irmandade não. Irmandade precisa do quê? Companheirismo, fraternidade, amor, igualdade. Então vocês tanto combatem outras associações e religiões. Vocês combatem, vocês não gostam. Tudo é do diabo para vocês. Aí vocês vão falar, a maçonaria é do diabo. Vocês falam isso. Vocês têm medo dos maçons, inclusive? Vocês acham que os maçons... Tem muita gente falando que os maçons vão vir me matar aqui. Não, meus amigos. Se fosse para você tirar a minha vida, seria o povo da congregação, que Deus me guardou 20 anos. Nunca recebi uma praga dos maçons na minha vida, nem de espírita. Os espíritas sempre me enalteceram à luz do conhecimento da verdade e transferir conhecimento para a Irmandade. Conhecimento, eu não estou transferindo para vocês estudo bíblico para montar a igreja. Eu estou transferindo para vocês conhecimento que você pode levar para a tua vida sem vir aqui falar comigo. Sem dever nada para mim. Que vínculo você tem comigo? Nenhum. Eu prego para vocês seguirem a vida de vocês. E não para rebanhar vocês para ficar comigo aqui, para a gente montar uma igreja e eu pregar a verdade. Não, aqui eu incentivo vocês a pregar nos comentários. E para não sujar o ministério de vocês, eu estou banindo do canal, estou limpando todos os comentários. Um ou outro que eu pego para a gente treinar um pouco. Irmandade é isso. Somos todos da reforma. Não, meu amigo. Ser da reforma também não é irmandade. Porque tem muita gente falsa no meio da reforma também, viu? Muita pessoa que calunia os outros. Que chama de caloteiro, mas não vai investigar se a pessoa pagou a dívida. E quando vê que a pessoa pagou a dívida, não vem aqui no canal falar, eu pensei que você era caloteiro, porque o caloteiro não paga. Se a pessoa paga atrasado, ele é inadimplente, ele não é caloteiro. Caloteiro é uma terminologia criminal, inadimplente é jurídica. Ele atrasa, mas ele paga, então não é caloteiro. Aí você vê que você chama um cara de caloteiro, ouviu pessoas falar que é caloteiro, o cara, você não foi lá verificar, e quando verificou que pagou, não veio aqui pedir desculpa. Eu te chamei de caloteiro, mas você só estava passando dificuldade por causa da pandemia. Então vocês de irmandade não tem nada. E não é só na congregação. Aqui fora também. É por isso que irmandade é composto de poucas pessoas. Eu tenho uma irmandade. Eu tenho pessoas aqui nesse canal e fora do canal que se eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e peço. Dr. Charles é um. Entre outras pessoas. Que nós vamos dedicar um pedido de oração para ele, que está, não oração para ele, uma oração a Deus de agradecer por tudo que Deus já fez, mas pedir que emitir uma força positiva, porque está passando grandes dificuldades de saúde. Mas quando eu precisei de um favor aqui, um favor jurídico para uma pessoa que eu amo muito, ele foi lá e estendeu a mão para mim. Tem um monte de gente aqui. Se eu precisar de uma orientação, eu tenho um irmão que eu posso pedir.
Eu tenho uma irmã aqui, minha filha estava super mal de dor. Pedi, irmã, trabalha nessa área da medicina, pode me ajudar? A minha filha, ela foi lá, ajudou. Mas pode ser que eles, quando procuram eu faço papel de irmão para vocês. Porque todo mundo que me procura aqui encontra um conselho jurídico. Já fiz divórcio, já fiz guarda de criança para pessoas que não tinham como me pagar. Outros tinham como me pagar e nem tocou no assunto. Então, quando precisaram de mim, aquilo que eu posso fazer, eu fiz. E também já fui ajudado, até financeiramente. Uns me cobraram, eu paguei, graças a Deus não devo nada para ninguém. E outros não me cobraram. Eu agradeço. Isso é irmandade. Nós tínhamos que ser uma irmandade, mas não. É um querendo furar o olho do outro. Então, meus amigos, lavem a boca para falar da irmandade maçônica, da irmandade espírita. E tem muitos católicos que tem um grupo de irmãos, que tem aquele bairrozinho pequeno, que eles pegam a estátua da Nossa Senhora da Aparecida e vai levando de casa em casa, e depois na casa de um deles, todo mundo faz uma missa, uma novena, coisa assim de católico. E são todos amigos. Isso é uma irmandade católica. Eu não estou falando da do templo com o padre. Eu estou falando da irmandade. Não tem irmandade nas famílias. É um querendo ferrar o olho. É a prima rica, é o primo rico que debocha do primo pobre. Tanto que até teve um programa artístico da Globo no passado que tinha primo rico e primo pobre. É brigas entre família. Vocês não conseguem ser uma irmandade nem nas famílias. O que dirá na sociedade, o que dirá dentro de uma igreja. É impossível ter uma irmandade se curvando para ministério episcopal, se curvando para ministério de púlpito de granito com carpete. Quando existe separação entre ministério e povo, não existe irmandade. Por isso que vocês precisam ser uma irmandade. Vocês não precisam de novas igrejas. Vocês precisam, muitas vezes, de uma irmandade de 2, 3 pessoas. Nós, como o Thiago Mancha, você é meu irmão. Quando me fizeram uma sujeira do meu nome aí na internet, que eu era caloteiro, ele é meu irmão. Ele falou, Adão, confio em você, cara. Tá aqui os áudios, eu gravei, ia levar na polícia. Eu não levei por outros motivos, porque eu não quis levar. Porque eu tinha conversas que eu tinha tempo para pagar, me chamando de caloteiro. E o que ele fez, ao invés de sair difamando meu nome, trouxe para mim, Adão, eu confio em você, o que você tem para falar? Thiago, mano, eu tô devendo esse dinheiro aqui, mas foi dado um prazo para eu pagar. Essa informação aqui é falsa. Mas foi dado pela própria pessoa. Mas então, pelo momento de fragilidade, isso aqui é falso. Tá aqui a conversa. Não, preciso ver a conversa, confio em você. Quando eu paguei agora a dívida semana passada, paguei todo mundo, paguei mais de 200 mil de dívida. A primeira pessoa que eu procurei foi ele. Thiago, mano, tá aqui, ó. Pô, Adão, sabia que você é irmão, você não escorrega na curva. Que jeitão dele. Isso é irmandade. Irmandade é quando você põe 1, 2, 3 pessoas. Amigo, não por interesse. Ser irmão não é nascer da mesma barriga de uma mãe. Ser irmão não é ser da mesma denominação. Para vocês, irmandade é quem é da CCB. Por quê? Para vocês, irmandade é frequentar o mesmo templo e pensar igual. Irmandade não pensa igual. Irmandade tem crítica, tem divergência. E é por isso que as irmandades de verdade crescem. Por isso que a irmandade maçônica é forte. Ah, mas são do diabo. Então, eles são do diabo, são unidos, né? E vocês são de Cristo e são desunidos e são assassinos. Porque aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Até na cadeia, existe irmandade. Até na cadeia nasce uma irmandade. Tem um filme aí que passa irmandade. Estou falando para o mundo do crime, não. Estou falando para aqueles 2, 3 numa cela que ficaram irmãos dentro de uma cadeia e o primeiro que saiu ajudou os outros com o advogado, com a família. Irmão é isso, cara. Isso é sentimento de irmão. Não é o que vocês fazem, rotular as pessoas de santo e pecador.